Mateus capítulo 3, verso 13. Aleluia, Jesus. Mateus 3, 13. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. É muito bom te ver aqui. A paz seja contigo. Estarmos juntos para cultuarmos o Senhor é uma alegria. Os amados que puderem tirar as bolsas, para os amados poderem se assentar, levantar a mão que tem lugar do seu lado. Tem muitos irmãos lá atrás em pé. Então é só levantar a mão que os irmãos vão se achegar para poder se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Mostra para os irmãozinhos sentar aí, ficar tranquilos, em nome de Jesus. Então vamos lá. Mateus 3,13. Estamos juntos? Amém? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser o quê? Quem seria batizado por João? Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Espírito Santo, tens liberdade de falar conosco através da palavra, porque precisamos muito do Senhor. Carecemos, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê um coração propício à palavra, um ouvido sensível à palavra. Dai-nos entendimento, Espírito Santo, que a tua palavra seja soberana, aquilo que achamos ou pensamos, mas que nós possamos fluir no conhecimento da tua palavra. E eis-me aqui como serva do Senhor. Amém? Podei-vos assentar? Esse texto, ele traz para nós várias chaves, vários tesouros tem nesse texto. E dentro desse texto, fala que Jesus, ele vinha da Galileia e ele foi para o Jordão. Jordão era um lugar onde que João Batista batizava. Batizava quem? Lá no verso 1 do capítulo 3, fala assim, no verso 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Então nós vimos aqui que João Batista, ele foi chamado, ele foi comissionado para ir na frente de Jesus pregar o evangelho. No verso 1 ele fala: olha, eu vos batizo, verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento. Para aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vimos aqui que o ministério de João Batista era pregar o arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento das obras mortas. Repita comigo, obras mortas. Ele estava explicando, era para os escribas, era para os fariseus, sobre arrependimento. Era para os doutores da lei que João Batista pregava. Era para os judeus que ele pregava. Aquele povo que tinha uma religião, mas era um povo que carecia do amor e da presença de Deus. E da consciência de pecado. Porque quando ele fala o batismo de arrependimento, para aquelas obras mortas, e fala que Jesus, ele veio da Galileia para ser batizado por João. Quantos anos você acha que Jesus tinha aqui? Todo mundo querendo falar, não pode. Quantos anos você acha que ele tinha? 30. Ele tinha 30 anos. Jesus, quando ele foi batizado, ele tinha 30 anos. Jesus, ele foi apresentado no templo nos seus primeiros dias. Ele foi apresentado a todos que ali estavam. Até que os profetas se alegraram de tê-lo visto, de tê-lo contemplado a face do Salvador, uma criança. Mas nesse texto específico, Jesus tinha 30 anos quando ele se batizou com João Batista. Aí dá umas coisas na cabeça, como assim? Se João Batista pregava arrependimento de pecado, Jesus, ele vai para lá para se batizar. Jesus tinha pecado, sim ou não? Não, Jesus não tinha pecado. Mas Jesus, aí ele vai e fala para ele assim, quando Jesus chega para ele, ele fala, não, eu não posso te batizar. Porque não tem como, o Senhor é maior do que eu, como que eu vou te batizar? Ele reconhece ali a autoridade de Jesus. Mas Jesus vira para ele e fala assim, olha, cumpra-se toda a justiça. Que justiça que seria essa? Cumpra-se o que? Toda a justiça. Querido, Jesus, ele foi e será um eterno modelo para toda a humanidade. Jesus, ele veio e deixou, a palavra do Senhor fala que nós devemos andar sobre as suas pisaduras. Quer dizer que ele deixou um caminho para que nós pudéssemos pisar. Jesus é o modelo. Então, como modelo, quando ele fala assim, cumpre-se a justiça, ele está falando, cumpre-se a vontade do Pai. Eu sou o modelo. Eu sou o modelo. Porque ele não tinha pecado. Mas ele se fez pecador por mim e por você. Aqui está uma pessoa que passou pelas águas, pecadora. Olha para o seu irmão aí. Pecador. Pecador. Aqui tem homens e mulheres tentando andar o correto. Mas o máximo de correto que a gente tenta andar, a gente está escorregada. Então quando Jesus, ele morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Porque quando a gente pensa em pecado, não, que fulano de tal é pecador. Aquele também é pecador. Esse aqui é pecador demais. Mas querido, quando eu aponto para um, eu tenho que ver que tem 3 para mim. O principal, lá na cruz, tem os meus pecados e os seus pecados. Às vezes você pode até falar, mas eu não matei, eu não roubei. O pecado não se enquadra só no roubar e no matar. O pecado, ele é muito mais abrangente. A autojustiça, ela é pecado.
Falar demais é pecado. Comprar e não pagar é pecado. Prostituir, adulterar, isso tudo é pecado. Olhar para os outros e ficar fazendo chacota dos outros é pecado. Então, se tivesse um telão aqui para passar os meus pensamentos e os seus pensamentos, para todo mundo ver, o que será que nós veríamos na tela? Por que eu estou te provocando? Para que eu e você possam entender que o batismo é para pecador. Porque às vezes a gente fala assim, não, batismo. Como é que você vai batizar? Você está fazendo isso, fazendo aquilo, você não sei o quê. Como é que você vai batizar? Você tem pecado. Como é que você vai fazer isso? Você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Querido, quanto mais eu aponto para o outro, eu aponto para mim. Porque a palavra de Deus fala assim, com a medida que julgar o próximo. Então nós temos uma medida. A medida com que eu faço do próximo. Se o meu próximo decidiu batizar-se, mas tem um tanto de coisa na vida que precisa consertar. E eu desafio aqui a igreja. Quem é que não passou pelas águas, tinha um monte de coisa para consertar? E quem é que não tem um tanto de coisa para consertar ainda? Talvez os pecados grossos já saiu. Falar palavrão, né? Às vezes um tanto de coisa já parou. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor, Ele é um cirurgião. Ele tira primeiro aquelas camadas grossas, aquelas feridas grossas, e começa a espremer. O Antigo Testamento falava assim, era digno de morte se um homem e uma mulher fossem pegos no ato sexual. Eles poderiam ser apedrejados. Mas o Novo Testamento, ele fala assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Se você olhar para o outro e desejar na sua mente, você já adulterou. Qual que é mais pesado? Ser pego ou pensar? É só você refletir. Se a gente entrar nessa justiça, nós vamos pensar que... Porque o Senhor, Ele veio para que pudesse nos dar a oportunidade de viver uma nova vida, aliançado com Jesus. Não pense vocês igual vocês estão aqui batizando. Tenho aqui e tenho... Cadê os meus outros batizados? Lá atrás. Não pense vocês e não pense família que estão aqui para homenageá-los. E nós ficamos muito felizes com a sua presença. Que eles não vão errar. Eles vão errar. Mas eles têm a intenção de melhorar a cada passada a sua vida com Jesus. E graças a Deus que nós temos um advogado que intercede por nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aqui eu não estou colocando em pauta qual é o seu tipo de pecado. Porque eu não preciso saber seu tipo de pecado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, é Ele que vai trazer alinhamento à sua vida. É Ele, porque se fosse a língua dos outros, você já tinha melhorado. Então a língua não vai me trazer dos outros. É o Espírito que convence. Repita comigo, o Espírito que convence do erro. Nossa, isso é maravilhoso demais. Então nós temos aqui, Jesus foi para ser batizado com 30 anos. E fala que ele saiu da água. Então pense, saiu da água, quer dizer, o batismo é um local onde que tem muita água. A palavra batismo vem de baptizo, quer dizer imersão, quer dizer debaixo de água, mergulhar. As águas têm que passar por cima. Aqui é o batismo que é bíblico, a funcionalidade da palavra, o significado da palavra está aqui. É imersão. Então Jesus saiu de um lugar de muita água. Então nós vemos aqui, para quem que é o batismo? Para todo pecador.
Vão repetir comigo? Eu vou perguntar, você vai responder? Para quem que é o batismo? Olha aí, seu coleguinha do lado aí. É esse aí mesmo. Tá bonito, cheiroso, cheirosa, mas é do mesmo lugar. Já foram primeiro, Deus teve misericórdia primeiro. Tá aí, ouviu primeiro. Mas é a mesma coisa. Mas eu gostaria, o batismo, ele é destinado para aquele que ouve a mensagem, crê na mensagem e obedece a mensagem. Coloca para mim João 1,12. Aleluia. João 1,12 vai nos trazer a diferença de filho para criatura. Queridos, eu tinha uma raiva dos crentes, porque os crentes falavam que eu não era filha. A gente fica indignado, não fica? Dos crentes falar um negócio desse. Mas até que eu vi na palavra, não é os crentes, é a palavra. Vão lá. Mas a todos quanto receberam, receber quem? Deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem. Então, o primeiro ponto aqui, João fala: quem é filho? Aqueles que o receberam. Mas recebê-lo como? Eu já não nasci com ele. Que eu ficava com raiva dos crentes, era isso. Porque eu falei, eu já nasci com Jesus, já estou na família de Jesus. Coloca aí no próximo para mim, Romanos 10:9. Então vamos saber como que eles receberam. Romanos 10:9 fala o seguinte: a saber, se com a tua, com o quê? Se com a tua boca confessares e em teu coração igreja, até nós confessarmos, recebermos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos criaturas criadas por Deus, criaturas lindas, criadas por Deus. Mas se tornar filhos tem uma condição. Põe lá, amor, para mim. Deixa lá. Para se tornar filho tem uma condição. É aquele que confessa com a sua boca. Confessar o quê? O que o seu coração crê. O que o seu coração crê? Que Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou de dentre os mortos. Eu o recebo como meu Senhor e como meu Salvador. A partir desse momento que eu faço essa confissão, eu me torno filho. E o filho, ele precisa obedecer o que o pai deixou, o que o pai, a vontade do pai e a vontade do filho. O filho, ele se fez pecador, ele se fez homem, para que pudesse viver como um homem e ter uma experiência na terra que contemplasse o Pai, que revelasse o Pai. E nessa experiência, ele passou por batismo. Abra para mim Atos 2:38. Mas o Filho de Deus, ele nasce é do Espírito. Ele não nasce do sangue nem da carne, mas ele nasce é do Espírito. Semana passada nós tivemos uma pregação de corpo, alma e Espírito. Na verdade foi uma aula, né? Eu dei uma aula de corpo, alma e Espírito. Então quando ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito que estava adormecido, ele acorda. Ele recebe vida do Senhor. Atos 2:38 fala assim, ó: disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Em nome de Jesus Cristo, para o quê? E recebereis. É a palavra. Então o que Pedro? Pedro foi um apóstolo.
depois que Jesus morreu, que foi trabalhando para a igreja crescer. Então Pedro dá instrução para a igreja e fala para a igreja: arrependei-vos dos pecados. Cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta: uma criança sabe o que é pecado, sim ou não? Não. Eu apresento crianças de meses aqui. Eles sabem falar, peguei. Sabe falar? Não. Então, quando Pedro dá essa instrução, ele dá a instrução para homens e mulheres com capacidade intelectual, cognitiva, de entender qual é o processo do batismo. Não é para criança que ele está falando. Ele está falando para um cérebro amadurecido, para entender o que é que o Senhor deixou. Abra para mim 2 Coríntios 5:21. Aleluia, Jesus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Quem é que não conheceu o pecado? A palavra fala, o fez pecado por nós. Para que nele quem? Jesus. Fôssemos feitos justiça de Deus. Para que fôssemos feitos filhos de Deus. A vontade de Deus. Então aqui há uma instrução do porquê eu tenho que me batizar. Então eu me batizo porque é o mandamento do Senhor. Abra para mim Mateus 16:15. Qual o mandamento que foi dado para nós? Aleluia. Eu pedi até para deixar separado, para que você acompanhasse comigo os versículos. E disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? O que ele fala aqui? Eu coloquei essa referência errada. Abre para mim Gálatas 3:27. Deixa eu pegar ela aqui, 3:27, Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de... O que quer dizer isso? Aqui está as águas. Eu tenho uma turma maravilhosa que vai passar pelas águas. Louva a Deus pela vida deles. Aleluia! O que a palavra está falando? Aqui está água. A pessoa vai entrar e a gente vai mergulhar. Ela vai ficar... É rapidinho, tá, gente? Vocês não vão afogar lá, nem beber água muito tempo, não. Nem não vai beber nada, nem muito tempo. Aí você vai lá rapidinho. Abaixo. O que quer dizer esse ato? Esse ato é uma simbologia da morte de Jesus. Jesus, ele morreu, ele ficou debaixo da terra 3 dias. E depois ele ressuscitou em glória. E quando ele ressuscitou, ele pega a chave da morte e da vitória. Glória a Deus. Então quando você passa pelas águas, é isso que você está declarando. É um testemunho público de fé. Você vai estar entrando ali. E você está declarando: a minha vida, eu estou entregando a Jesus. E eu estou levantando como filho de Deus para um novo tempo na minha vida. Um tempo de aliança. Então é isso que o batismo, ele está deixando claro. Porque ele fala: ide. Ide por todo lugar. Ensine. E ele fala assim: olha, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia, ela tem muitas partes de batismo que deixa claro que é para a vida adulta. Lá ele fala: quem crê e for batizado será salvo. Então hoje vocês estão aqui fazendo um testemunho público da fé de vocês. E é um testemunho que fortalece a igreja. Porque toda vez que nós vemos uma pessoa se decidindo por Jesus, a gente sabe que os céus
vai receber mais uma alma declarando Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Que Jesus é aquele que salva, é aquele que transforma, aquele que chama. Querido, eu me converti tem muitos anos. Mas desde que eu me converti, converti a uma placa de igreja? Não. Porque a placa da igreja não é suficiente para salvar ninguém. Mas eu me converti ao Evangelho e me converti a Jesus. E desde o dia que eu me converti a Jesus, cada dia, eu peço, Senhor, eu quero mais da sua presença na minha vida. Porque às vezes você tem medo de entregar a sua vida para Jesus e ser infeliz. Eu quero te dizer que é impossível você ser infeliz. Porque Ele é o dono da vida. Ele é a inspiração da vida. Como que você vai ficar infeliz com aquele que te deu a vida? Não tem como. Mas o batismo em si não é o fim de uma vida cristã. Na verdade é o segundo passo da vida cristã. E aqui nós voltamos aqui. Você começa a sua vida. Primeiro você confessou Jesus como Senhor e Salvador com a sua boca. Decidiu pela confissão pública que é o batismo. Nasceu uma nova pessoa. E aqui acontecem algumas coisas quando Jesus passou pelas águas. Olha que coisa linda. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus. Quem é que viu o Espírito de Deus? João Batista viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ele quem? Jesus. E eis que dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Nós entendemos aqui que o homem Jesus, ele passou pelo batismo. Ao sair das águas, os céus lhe abriram. Talvez aqui você não veja o céu se abrindo, mas espiritualmente você pode ter certeza que o passo de fé, os céus estão se abrindo. E fala que o Espírito veio. O Espírito vem quando você obedece. O Espírito vem quando você obedece. Quantas vezes nós falamos sobre o batismo e a pessoa fala: não, eu não estou preparado, eu não estou sentindo no meu coração. Mas aqui eu quero te dizer que nós precisamos aprender a andar sem sentir no coração. Que a Bíblia fala que o coração é enganoso. Nós precisamos aprender a nos movimentar de acordo com o que a palavra diz. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade. A verdade é Cristo. Então, quando eu conheço a verdade, eu tenho que movimentar pela verdade. Não é pelo que eu sinto. É pela verdade. E a verdade, ela foi apresentada nessa noite. A verdade sobre o porquê do batismo, para quem que é o batismo. E todas as limitações que o mundo tenta colocar: não é agora, não faça, você tem pecado, você faz aquilo, você... Não estou falando que estou de acordo com os pecados. Mas eu estou te falando que o que a Bíblia fala é quem crê. Quem crê. Não me manda fazer um interrogatório sobre a vida da pessoa. Filipe, se não me engano. O eunuco era um homem que foi castrado. Estava vindo de Jerusalém de adorar, lendo uma referência de Isaías. O Senhor tirou Filipe, mandou Filipe para onde ele estava. E Filipe começou a pregar para ele. E pregou. Ele falou assim: o que me impede de ser batizado? Não ficou perguntando. Pregou palavra. Não ficou perguntando da vida do outro. Sabe por quê? Porque se nós
temos as Escrituras, fazemos uso da Escritura, queremos obedecer às verdades do Senhor. A própria verdade é a palavra. Se a gente não obedece é porque não quer, porque aqui está escrito a verdade. E não é a minha fiscalização que vai fazer uma pessoa se converter, porque coração é uma terra que ninguém vai. Quem sabe é só Deus. Então, se a gente se preocupar só com a nossa vida, e a gente andar com a nossa vida certinha, louvado seja Deus, já está bom demais. Desde que cada um cuida da sua. Né? Que a gente aprenda sobre isso. Que cada um tem as suas lutas. E agora eu danço um desafio para você, igreja. Você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui. Para que você ouvisse toda a palavra que foi liberada. E eu gostaria de convidar nessa noite todos os que vão passar pelas águas, por favor, vem aqui na frente. Louve a Deus pela vida dele, gente. Oh, glória! Glória a Jesus, vem, vem. Glórias a Jesus. Aleluia. Gente, não precisa ter vergonha deles, não. É gente igual a vocês. Comedor de arroz e feijão, tudo igual. Não precisa ter vergonha, não. Eu quero trazer vocês aqui para honrar vocês. Porque vocês foram corajosos de assumir a sua fé. Nós temos aqui mais as duas princesas. Vem aqui na frente, louva a Deus, aleluia. Vem cá. Vem aqui. Vocês tiveram coragem de assumir a fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Vocês estão aqui, não precisa ficar envergonhado. Enche o peito de ar e fala: o meu Jesus. Enquanto eu estava na vida perdida, eu não tinha vergonha. Agora que eu estou tentando consertar a minha vida, eu vou ficar com vergonha. E vocês já viram que todo mundo é pecador. Está tudo no mesmo lugar, na mesma panela. Queridos, aqui estão homens e mulheres valorosos que entenderam. E eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite, você tem oportunidade de se juntar a eles. Você tem oportunidade, depois de toda a palavra, depois de todo o rolo desenrolado para você, você tem oportunidade de se juntar a eles nessa noite de festa. Porque, querido, pastora, mas eu não trouxe roupa. Lá dentro tem roupa para você. Pastor, eu não trouxe toalha. Lá dentro tem toalha para você. Lá tem tudo para você. Se você decidir passar com esses irmãos aqui nas águas, entendeu a palavra e viver esta palavra, se você quiser, levante o seu lugar. Fala assim: deixa eu levantar, eu quero passar pelas águas. Se você tiver qualquer dúvida, você pode decidir e falar: não, eu quero. Porque, querido, foram muitas pessoas que entenderam o Evangelho e se colocaram como boca de Deus no lugar onde estavam. E eu quero falar, passar pelo batismo é como se você entrasse em uma escada, em outro nível em Deus. Outra experiência em Deus. E Deus vai te dando maturidade e entendimento. Se você quiser, você tem oportunidade. Se você, jovem, está aqui, quer passar pelas águas, liga para sua mãe, se ela não estiver aqui. E se você estiver acima de 12 anos, liga para ela e pergunta se ela pode. Porque se ela deixar, nós batizamos você nessa noite. Se você decidir, adulto, não, eu quero passar pelas águas, mas a falar: pastor, eu fumo, eu estou amaziado, eu estou com a vida errada, eu te batizo. Por que eu te batizo? Porque depois nós vamos trabalhar junto com você, para ajudar você a consertar a sua vida. Se está amaziado, depois você vai casar. Essa igreja é casamenteira. Amém. Se você está fumando, nós vamos trabalhar o seu emocional, a sua libertação, para você largar essas coisas tudo. Então, para tudo tem solução. Se você tem vontade de passar pelas águas, fala: eu quero, pastor, eu vou passar pelas águas.
Eu quero participar dessa festa. Porque hoje é duas festas. Hoje é a festa do amor. Que toda vez a ceia do Senhor é uma festa do amor. Por que amor, pastora? Porque eu celebro o sacrifício de Jesus. E a vinda que Ele virá buscar a sua igreja. Essa é a festa do amor. E estamos celebrando hoje a festa do batismo, que é uma instituição, duas coisas, Santa Ceia e festa do batismo. E hoje nós estamos comemorando as duas coisas. Se você tem desejo de passar pelas águas, fala assim, eu quero, pastor. Alguém, até o final do culto, você vai ter oportunidade de passar pelas águas. Porque, querido, você não sabe se hoje é a sua última noite. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente só fala assim, todo dia é igual, tudo sempre é igual. Mas chega um dia que as coisas não são mais iguais. E às vezes não dá tempo da gente falar tudo o que a gente queria. Porque tudo passa e passa rápido. Então,